Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje nós vamos falar sobre o decreto de emergência fitossanitária declarado pelo estado do Paraná contra uma das principais pragas que atinge os citros, o greening. Esse decreto deve dar mais agilidade no combate a essa praga que gera tantos prejuízos aos produtores. Vamos ouvir o responsável que explica pra gente o que esse decreto significa. Dia 26 de dezembro de 2023, foi publicado pelo governador do estado o decreto 4.502, que declara a emergência fitossanitária para a doença conhecida como HLB ou greening dos citros. É a principal doença da cultura em nível mundial. Ela tem sim um grande potencial de inviabilizar a citricultura, não só no Brasil, no Paraná ou em qualquer parte do mundo. O principal manejo da doença ele é feito através de um plantio com mudas sadias, é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer um controle eficiente do psilídeo, que é o inseto vetor da doença, é o inseto que transmite essa doença. E o terceiro ponto é a erradicação de plantas sintomáticas de greening, não só dentro da área de produção, mas também no ambiente ao entorno da área de produção. O inseto que dissemina a doença, ele tem uma capacidade de voo muito longa, tá? Por quilômetros. Então é extremamente importante que todo o ambiente ao redor da área de produção esteja também isento de plantas doentes. Porque esse inseto vetor ele pode fazer, ao se alimentar de uma planta doente, ele vai transmitir a doença para dentro do pomar também. Tá? Então ele pode estar lá 2, 3 quilômetros de distância, tem uma planta doente, se ele for lá e picar aquela planta e depois ele migrar para dentro da área de produção, ele vai estar levando essa doença para dentro da área de produção. O greening é uma doença sistêmica, ela fica dentro da planta. Tá? Então ela não é disseminada por nenhum outro fator, a não ser pela presença do psilídeo. Então os principais manejos envolvem plantio de mudas sadias, erradicação de plantas sintomáticas e controle eficiente do inseto vetor, que é o psilídeo. A declaração do estado de emergência no estado do Paraná, ela tem como principal objetivo trabalhar nessa erradicação das plantas hospedeiras de greening. Tá? E fica na competência do órgão de defesa agropecuária do estado trabalhar nessa questão e determinar quais são as plantas que devem ser erradicadas. Por isso o decreto já caracteriza muito bem isso daí. Né? Então é obrigatória a erradicação de plantas hospedeiras em qualquer ambiente, né? Tanto no ambiente rural, como no ambiente urbano, quanto no ambiente de área de preservação permanente ou de reserva legal. Tá? Dentro dessa área de preservação permanente e reserva legal, é muito comum que a gente encontre lá plantas de limão cravo, né? Aquele limão que nasce através de semente. Aquele limão ele se dissemina muito facilmente pelos campos afora, né? E dentro daquela área, então, esses limões também devem ser erradicados e cortados a partir de hoje. Tá? São plantas que, em áreas endêmicas da doença, como é principalmente a região noroeste e norte do estado do Paraná, aquelas plantas fatalmente estarão doentes e serão fonte de inóculo para a transmissão do greening para dentro das áreas de produção. Então é extremamente importante que esses limões também sejam cortados. Assim como aquelas plantas de greening que ficam em vilas rurais, em ambientes de chácara, próximas às áreas de produção. Tá? Esse então seria o primeiro foco, mas não seria simplesmente nessas áreas. Todas as áreas urbanas, principalmente na região noroeste e norte do estado do Paraná, tem que ficar muito atento à questão da sintomatologia da doença nas plantas cítricas. Uma característica muito importante que a gente tem que lembrar é que não são só as plantas cítricas que são hospedeiras do greening e do inseto, tá? Do psilídeo. A gente também tem uma planta ornamental chamada de murta. Essa planta está presente tanto na área rural quanto na área urbana, e ela também abriga o inseto, quer dizer, o inseto se alimenta dessa planta, ele sobrevive nessa planta, e ela também abriga a bactéria, que é a causadora do greening. Então, a erradicação de murta também é obrigatória, com foco principalmente nessas regiões produtoras de citros, que envolvem a região noroeste e algumas áreas da região norte do estado do Paraná. E esse é o principal objetivo do decreto, trazer agilidade e eficiência na erradicação das plantas sintomáticas e segurança jurídica também. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe. É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!